executiva de TI, com uma carreira aí longa na área, que hoje ocupa o cargo de gerente de sistemas na Lightera. Para quem não conhece ainda, a Lightera anteriormente era Furukawa. Para quem lembra da Furukawa, eu lembro há bastante tempo, né? Lá desde o cabo coaxial, né, Cris? Fibra ótica, telecomunicação, 4G, 5G, evoluindo, e que recentemente fez um posicionamento estratégico no mercado, mudando o nome para a Lightera. Cris, bem-vinda, obrigado. Se quiser comentar um pouquinho sobre isso, sobre a Furukawa, sobre essa mudança, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Sobre a mudança, então, assim, a Furukawa, para globalizar, né, para atingir mais mercado, ela está unificando o nome para a Lightera. Então, em diversos países ela já tem unidades, mas agora com o mesmo nome, né? A intenção é combater ali o principal concorrente chinês, os principais concorrentes que são os chineses, e também alinhar forças ali entre as unidades, entre os países, né, entre as engenharias, e agora globalizando tudo, engenharia, TI, inclusive, que é um outro desafio também. Então, uma empresa onde tinha uma TI isolada, agora vai ter uma TI global, né? Então, um grande desafio também para a gente, né, da equipe. Eu estou lá na empresa há bastante tempo, né? Trabalho lá hoje na área de sistemas, mas já fui de infra também. Tenho bastante experiência e espero contribuir com vocês. Assim, não falta desafio, né, Cris? Sim. Espero que a gente esteja conseguindo te ajudar com isso. Umas 4 semanas com uma tosse que não passa. Já fiz tudo que vocês possam imaginar de exames, mas enfim, deve ser algo alérgico, em algum momento vai embora. Então a voz não está muito boa, mas enfim, não podia deixar de estar aqui com vocês hoje. Com a Lu aqui, que a gente está criando aí uma parceria muito boa. Mas falando um pouquinho rapidamente da Vila 11, é isso aí. É uma empresa do segmento multifamily, né? Segmento imobiliário, onde o nosso lema é descomplicar a moradia, é fazer com que a pessoa se sinta apta a rapidamente escolher aonde ela quer viver e a forma com que ela quer viver. E recentemente a gente acabou, né, essa semana, inclusive, a gente lançou uma campanha que vocês talvez comecem a enxergar essa campanha nos outdoors, enfim, nos transportes públicos, nos locais onde tem possibilidade de publicidade eletrônica, não só atingimento de mídias sociais, onde a gente fala do valor do tempo, né? Hoje em dia a nossa vida é tão corrida, e para a gente chegar aqui, vocês falaram desde o começo, né? A gente sabe que o tempo é curto, que o dia a dia corporativo toma muito a nossa energia e suga muito o nosso tempo. Imagina vocês sabem disso, escolher um lugar para morar, né? E a proposta da Vila 11 é exatamente assim, eu vou te ajudar a descomplicar isso. Eu vou ser flexível, não vou te exigir nenhum tipo de fiador. Se você quiser alugar um apartamento para morar de forma 100% digital, acessando nossos conteúdos de tour virtual, de fotos, plantas, etc., você pode fazer isso. Eu te mando um link aqui via WhatsApp, você preenche alguns dados, me manda alguns documentos, eu aprovo o teu crédito e você muda em 10 dias. Né? Então, essa é a proposta. E acho que vale a pena falar só um pouquinho do que é o mercado multifamily. Né? O mercado multifamily ele é diferente do mercado tradicional de imóveis, em especial locação de imóveis. É diferente daquilo que o pessoal até imagina. Você tem concorrente na quinto andar, House E, são seus concorrentes? Não, eles não são nossos concorrentes. Essas empresas, elas são brokers, elas são imobiliárias como qualquer outra, só que travestida aí de uma pegada digital, de uma experiência diferenciada e que a gente também tem, mas tem um grande diferencial. A Vila 11 é dona de todos os imóveis. E aí eu te digo, quem aluga hoje um imóvel sabe disso. Qual que é a principal dor de cabeça? Quando você entra, quando você renova o seu contrato. E aí você tem que falar com o proprietário. O tempo todo você fica naquela indecisão. Será que eu vou morar aqui para o resto da vida? Será que o proprietário vai querer vender no futuro? Será que quando ele quiser vender eu vou ter dinheiro para comprar, porque pela lei do inquilinato eu tenho prioridade? No caso da Vila 11 não tem isso. A gente não vai vender o imóvel.
Pelo contrário, eu quero que você fique lá o resto da sua vida, se assim você desejar. Né? Então, o conceito multifamily é isso. Nós somos donos de todas as propriedades. Hoje nós temos 10 prédios em operação, 1.100 unidades, mais ou menos. E até o fim de 26 a gente vai ter, em média, aí, quase 20 prédios, 2.300 unidades de apartamentos para locação. Esse é o nosso negócio. Bacana, Meta, um modelo bem diferente, né? Se for passar aqui, Meta, melhoras primeiro, né? Obrigado aí por você ter vindo. Né? Apesar por último, né, não podia deixar de apresentar a Luciana. A Luciana está conosco aí há 2 anos, né? A Luciana quase, praticamente, né? 1 ano e 2 meses. Mas parece que é tanto tempo já. Já trabalhou tanto, né? Que parece muito mais. Mas a Luciana, para quem não conhece, é uma executiva de TI também aí do mercado no Brasil e no exterior por algum tempo, né? Luciana, de grandes empresas globais, aí, grandes grupos econômicos, né? Como aí o Grupo Odebrecht, como a Oracle, né? E antes de aceitar o nosso convite, em aceitar os desafios aqui, estava na 99 Táxi, um modelo também bem disruptivo, e que é legal para nós, para o olhar diferente, que é um olhar como cliente, né? E como o André falou, nós temos aí 18 anos de estrutura dedicada a suporte. 18 anos é muito tempo. É muito tempo, você cria muita base de conhecimento, você evolui, você cresce. Puxa, 18 anos atrás para hoje a gente mudou muita coisa. A gente acompanha a Furukawa há mais de 10, né, Cris? Muita coisa mudou também. E o que a gente propôs para a Luciana como desafio, tem muito a ver com o que a gente vai falar, é que a gente pudesse acelerar o nosso processo de inovação e de consolidação. Por que acelerar, né? Hoje nós temos em torno de 92 contratos ativos de sustentação. Uma estrutura de em torno de 140 pessoas dedicadas única e exclusivamente a serviço de sustentação. É uma equipe grande. Só que a gente tem um propósito aqui, né, Lu? E o propósito é o quê? Nós sermos os habilitadores da TI para que ela consiga inovar, transformar e criar valor para o negócio do cliente. E a Lu, eu queria só que você falasse um pouquinho desse propósito, né, que se encantou, se apaixonou por ele, né, e veio colaborar com a gente. Conta um pouquinho para a gente disso. Eu estava brincando com ela, falei assim, meu marido, ele acha que eu sou masoquista, né? Porque eu já montei 2 suportes e ainda aceitei o convite de vir aqui e fazer essa transição, né, do suporte. É um modelo, eu gosto de resolver problema, tá no meu sangue, assim, trazer soluções. Às vezes o pessoal até pede para mim, fala assim, não, eu só quero passar a situação, eu não quero que você resolva, né? E então está sendo um desafio muito gostoso, assim, ver o quanto o pessoal está embarcando, né? Eu trago as ideias, eu estou tendo uma autonomia ali de trazer essa visão de cliente mesmo, né? Então, quanto cliente, eu entendi que a TI não funciona sozinho, né? Então, assim, o Erlon até falou, né? Estava falando sobre a TI, sobre o negócio. Eu incluo também que antigamente a TI tinha os objetivos próprios, né? Ela não tinha nenhum OKR ou meta relacionada com o negócio. E aí a TI passava a ser custo, passava a ser um departamento não estratégico, né? E desde a primeira oportunidade que eu tive de sentar na cadeira, uma das dos meus maiores esforços foi entrar no negócio, foi sentar com o pessoal de negócio e entender, né, aonde a TI impactava, né? Aonde a TI, se a TI tivesse mais próximo, a gente faria a diferença, né? Começou um tempo atrás um movimento de terceirização da TI, onde o pessoal, os usuários poderiam criar seus próprios relatórios, né? Mas era um movimento justamente causado por TIs que não estavam perto dos seus usuários, né? Então, aqui, a minha preocupação é que o meu time veja o cliente não como um cliente, mas mais como um negócio, mais como se a gente não entender do negócio do cliente, a gente não tem condições de prestar um bom serviço, né? Então, hoje, conversando um pouquinho ali com o Sonego, né, ele estava comentando que ele, às vezes, queria pegar a mão do desenvolvedor e levar lá na operação dele para ver o calor que é, né?
E eu tenho muita vontade de mandar os meus coordenadores para dentro do cliente para sentir isso, para saber que quando tem um problema de logística para 500 pessoas, né? Se tem um problema de uma nota fiscal que não emite, são milhões, né? Porque às vezes a gente fica ali só no papel de receber o ticket de atender e eu não sei o que realmente tá se passando com vocês. Mas estando do lado do cliente, eu sei o quanto a TI apanha quando a gente não consegue liberar um faturamento ou criar uma transação nova, né? Então, eu tenho trazido esse olhar diferenciado para o meu pessoal, para que quando o cliente fala, eu estou com um problema, ele realmente queira se inteirar do que é o problema como um todo, não no sistema, mas o que eu estou impactando no negócio se eu ajudar o cliente a resolver. Legal. E é muito legal que eu estou vendo muito pessoal embarcar nisso. Legal que é uma questão de consciência também, né? Mais forte é isso, né? Aproveitando aqui um pouquinho a Cris, né? Lá da Laitera, Cris. Como disse, a gente acompanha há bastante tempo, né? E a Laitera, antes de Furukawa, eu vi a Laitera se reinventar muitas vezes, né? Porque todo grande ciclo de mudança tecnológica, você tinha que se reinventar. Novo produto, novo serviço, né? Lá no cabo coaxial, veio a fibra ótica, as operadoras, veio o 4G, 5G, e o tempo todo você estava ali, né, se reinventando como negócio, como modelo. E a gente acompanha isso um pouco de fora, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você acha, Cris, que ter aí na Nine como teu parceiro, como suporte contínuo, ajudou a liberar um pouco de tempo e foco de vocês nessas grandes transformações que vocês vivem e viverão, né? Porque isso continua. Então, assim, Erlon, acho que um suporte estabilizado é uma base para qualquer evolução, porque não tem condições de você investir em inovação, em renovação, você preocupado com a operação, que é o teu dia a dia, teu ganha-pão. Então, o que acontece? A partir de você tendo esse aspecto resolvido, você pode investir em outras novidades. Nós temos lá um modelo de outsourcing. O que acontece? Então, tudo que é possível ser terceirizado dentro da TI é terceirizado. Inclusive o N1 do ERP, inclusive outros sistemas que a Ninecom também atua, né? E isso deixa a gente bastante tranquilo. Enquanto isso, além do que projetos, inovações em projetos é muito mais fácil, muito mais fluido quando o parceiro conhece o teu ambiente e consegue contribuir para isso, né? Ele consegue, já por conhecer o ambiente, o processo, ele consegue dar opinião, dar sugestão que possa até vir em contra ao que você está alinhado, porque o time da TI hoje ele é estratégico. Então, o que acontece? Ele tem tempo para pensar em o que fazer, quando fazer para determinado OKR da empresa que é alinhado com o OKR da TI, né? E daí, claro, o suporte são coisas separadas, mas eventualmente as mesmas pessoas que atuam no suporte podem contribuir em projetos para apontarem soluções melhores, né? Então, isso ajuda bastante. Legal, Cris, assim, devem ter vários, né? Mas quer comentar um exemplo conosco, assim, uma experiência dessa, né? Que você conseguiu, e eu sei que tem várias, tá? Mas você conseguiu focar no momento de transformação justamente por contar, né, com alguém cuidando da casinha lá para você. O mais recente agora, a gente está implantando um ERP para uma nova fábrica no México, né? E é um tempo extremamente curto, né? A gente teve foi dado para a gente 6 meses para implantar. Uma que nosso ambiente de suporte, nosso ambiente produtivo, né, das demais unidades estão estáveis, e também a seleção do parceiro que conhece esse ambiente foi fundamental, porque eu não conseguiria fazer em 6 meses com um parceiro que não tivesse conhecimento, né? Seria bem mais desafiador. Então, essas duas coisas, assim, a implantação da fábrica no México, né, uma nova fábrica, uma fábrica que está começando, então nem existe o processo. Tudo bem que é um espelho do processo daqui, mas não existe lá, não existe usuário lá, não existe. Então, é bastante desafiador também, né?
Esse é um. E também teve o projeto de 2023, onde a gente fez a atualização tecnológica de todo o ambiente. A gente atualizou o RP, a versão de banco, a versão de todos os sistemas fiscais, a gente trocou servidores, né? Inclusive trocamos ambiente de data center, então tudo no mesmo projeto, né? Teve que ter um sincronismo absurdo, né? E com a operação funcionando sem impacto, né? Foi bem desafiador, né? Mas até parabéns, Cris, foi um projeto de sucesso. Que se muda banco, sistema, mudar servidor, mudar sistema operacional, mudar servidor de aplicação Java, de legado, quer dizer, foi um projeto gigante. No prazo aí foi uma conquista até. Você que estava à frente disso, aí parabéns. No prazo. Que é mais importante, né? E, Cris, aproveitando o tempo, né, que você já nos conhece, que a gente trabalha junto com a Heineken, né? E a Cris, ela teve uma mudança, ela cuidava de infra antes, né? E depois de um tempo ela começou a cuidar da parte de sistemas e aplicações. E o nosso contrato, eu nem sei quanto tempo tem, Cris, não lembro, sei que é bastante longo, Acho né? que desde 2013. 13? Então são 13 anos, Fora o 12 projeto. anos e pouco. Projeto. E, então você também acompanhou um pouquinho, né, aquilo que foi a nossa evolução durante esse período, né? E eu queria também ver da tua parte, a gente ouvir, quais são as principais evoluções que você viu no nosso modelo, assim, que você acha que trouxeram um resultado ou impacto no dia a dia para você. Assim, eu acho que amadureceu, né? Tanto tecnicamente, de relacionamento, de processo, né? O atendimento do suporte. E assim, o suporte ele é como um seguro de carro, né? A gente faz, mas a gente não quer usar, né? Na verdade, né? Então, assim, não é a quantidade de tickets abertos. Não é a quantidade de tickets, de tempo de tickets. É assim, é melhor que nem tivesse tickets, né? Mas, assim, não é impossível também não ter. Mas a gente vem observando que veio diminuindo a quantidade de tickets, porque esse amadurecimento contribuiu para isso, né? Também a análise de causa raiz e ações tomadas em relação a isso. O amadurecimento dos próprios analistas, né, dos próprios técnicos da Heineken, né, e conhecimento do processo também. Mas a gente vê um declínio de quantidade de chamado, e não significa que a gente vá negociar um valor menor para isso. Não é essa a intenção. A intenção é ter estabilidade, né? Ter segurança na operação. E isso é muito importante. Eu acho que, principalmente, cumprir os requisitos, né? Que são tantos que a gente tem por questões legais, compliance, boas práticas, né? E também esse amadurecimento e o investimento em causas raiz, né? Para evitar a quantidade de chamado. A Heineken também não tem interesse em ter mais chamados para provar que trabalha mais, né? Ela também quer atender a operação com, né, o mínimo de chamado possível, né? Acho que essa sinergia funciona. Eu acho que você tocou bem, né, Cris? Deixar que você foque no teu negócio principal. Né? Não tem como fazer isso se o usuário tem a orelha reclamando que não faturou, que não pagou, que não comprou, que não produziu, né? Acho que esse é o ponto principal. E, de novo, né, são muitos desafios, a gente tem grandes projetos, de vez em quando a Cris nos procura, tem um desafio novo. Vamos lá, vamos juntos, né? Passar um pouquinho aqui para a Lu, me ajudar, que estou meio sem voz hoje. A gente tá um showman, o Erlon, hoje. Nós trouxemos duas empresas muito distintas, né? Então, uma mais tradicional, né? Com um serviço mais indústria, né? E uma empresa totalmente disruptiva, né? Mais nova, com uma pegada mais tecnológica, né? Então, eu queria saber um pouquinho, na sua visão, Meta, o que o suporte contínuo te libera para você focar em inovações, em evolução dos serviços e do seu core, né, do seu produto interno. Bom, Lu, o nosso painel fala sobre inovação, né? E como é que você justifica inovação de um serviço que, teoricamente, é um serviço básico, né? Como é que se comprova isso? Eu costumo dizer, em todos os lugares que eu vou, que a inovação ela não está necessariamente em você criar algo disruptivo ou algo, eureka. Não, a inovação está no amadurecimento e transformação de coisas que já existem
E no meu caso, e no nosso caso em especial, Lu, quando eu cheguei na Vila 11 em 2022, eu vou fazer 3 anos agora em dezembro, passou tão rápido, a gente tinha uma necessidade muito grande em saber com o que a gente estava lidando. Porque a empresa era jovem, a operação a Vila 11 ela vai, em 2027 ela completa 10 anos, então ela tem 8 anos de vida só. Né? E dos 8 anos, a operação efetivamente, porque até rapidinho também, como é que a Vila 11 nasceu? Ela nasceu comprando terrenos. Né? Nós somos investidos de um fundo norte-americano e comprou lá 16 terrenos e falou, vamos começar a construir prédio. Isso em 2017. Quanto tempo demora para construir um prédio? Uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Então a nossa operação começou em 20. 20 é o quê? Pandemia. Né? Então a gente não sabia com que a gente estava lidando. A gente sabia que tinha um mercado que tem demanda, extremamente deficitário. Na evolução dos tempos, e hoje em dia é cada vez mais difícil você comprar um imóvel para morar, então a locação passa a ser realmente algo desejável pelas pessoas. Mas assim, a gente está lidando com o quê? Tinha lá um RP Cloud funcionando, tinha lá um CRM funcionando, e quando eu cheguei, a minha principal missão foi olhar para essa história toda e falar, caramba, como é que eu vou inovar daqui para frente? E aí, muito do que a Cris está falando, né, de você ter estabilidade, no meu caso, eu precisava primeiro entender se eu não ia ter nenhuma explosão, né, porque eu não tinha noção nenhuma de como é que estava o meu ambiente. E aí, acho que foi estar na transição do Donato com você, não foi? Foi em 22 que vocês fizeram a transição, Andrezão? Foi antes? Enfim, eu tinha bastante contato com o Donato, falei, Donato, sabe aquelas trincheiras que a gente, de vez em quando, entra junto? Eu tenho mais uma aqui, você topa? O Gão também acompanhou na época. Vocês topam entrar numa trincheira que eu não faço a mínima ideia do inimigo, só que a gente precisa sair do outro lado. Então, acho que o principal ponto, Lu, é assim, como é que o suporte me ajuda, como é que a Nilicon me ajuda, como é que eu consigo evoluir, como é que eu consigo traduzir em disrupção de mercado a tecnologia que a Vila 11 precisa. Com essa parceria. Né? Então, assim, muitas vezes eu te ligo, né? Me ajuda aí. E a recíproca tem sido verdadeira. Então, a partir do momento que a gente iniciou esse projeto, a gente fez um baita de um assessment, vocês conheceram o nosso ambiente, vocês documentaram o nosso ambiente, e as coisas dali em diante ficaram muito mais fáceis. Não que os desafios sejam menos complexos ou mais complexos, mas a possibilidade de avançar se torna um pouco mais palpável quando você conhece o seu ambiente, e a Nilicon nos ajudou bastante nisso desde o começo. Pegando esse gancho do assessment, né, você tinha uma situação, né, e a Nilicon embarcou com você e fez essa leitura do ambiente, né? Você consegue elencar alguns pontos de valor agregado que a gente conseguiu trazer, seu cenário antes e depois do negócio? Claro. Bom, posso começar pelo começo. Esse assessment, ele deu para a gente uma visibilidade de que a implantação anterior enfim, não vou nem entrar aqui em detalhes de consultoria, quem que fez, quem que não fez, mas a gente chegou num nível de descobrir que havia sido feito um copy-paste de alguma outra instalação, ao nível que a gente chegou. Então, tinham dados, por exemplo, de outras empresas no nosso RP. Então, só de falar isso já dá para, poxa, tinha alguma coisa muito errada. E o principal valor é que, aí já foi falado aqui, né, a gente tinha uma operação andando, a empresa crescendo, a gente terminando um monte de prédio, saindo lá de 2, 3 prédios, agora com 10. E como é que a gente faz tudo isso acontecer em pleno voo, enfim,
trocar o pneu com o carro andando. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente focou, então, em... Eu posso até falar que a gente fez quase uma reimplantação sistêmica, num primeiro momento, com uma tropa de elite lá. Realmente a gente combinou isso. Vamos botar os melhores consultores, só gente sênior mesmo, independente do esforço, do custo, tal. Vamos botar essa galera, porque a gente precisa muito rapidamente virar esse jogo. Então só aí já tem um valor agregado muito grande, porque foram escolhidos a dedos ali os consultores que iriam ajudar a gente nessa reimplantação, e junto com isso veio a necessidade de sustentação, né? Obviamente a gente não quer que tenha incidente, mas eles acontecem o tempo todo, e não só incidentes, mas situações que a gente não tinha ainda passado, né, pelaquela situação, e aí você tem que fazer um pequeno ajuste, uma melhoria, o que quer que seja. Então, e aí, Lu, outras coisas foram sendo agregadas, né? A gente não tem hoje só um suporte de RP, a gente tem suporte, por exemplo, do ambiente fiscal também, né? Então, isso facilitou muito para a gente. Não tem mais aquela história, o problema está do lado do RP, fala com o time da Oracle lá. Não tem mais essa. Então, assim, eu, de verdade, assim, com todo respeito, eu falo, eu não quero nem saber. Vocês têm o mesmo time aí, vocês se entendam. O que tiver que fazer, eu confio. Vai lá e faz. E a gente... Eu posso até citar um caso de agregar valor. Parece uma coisa muito simples, mas assim, a gente tinha implantado um sistema fiscal lá. Posso até falar, é o Syncro. A gente tinha implantado, antes da minha chegada, ele foi descontinuado, porque eles não conseguiram usar com a consultoria anterior. E desde a minha chegada e com a ajuda da Ninecon, a gente hoje entrega todas as nossas obrigações acessórias via Syncro de forma automatizada. Tem ali alguns ajustes para fazer ainda de melhorias, mas a gente entrega hoje. Então, um puta valor agregado, porque assim, o controller ele tá tranquilo, ele tá dormindo em paz, ele sabe que as coisas estão acontecendo. Perfeito. E muitas vezes as pessoas veem o suporte outsourcing, né, como aquela coisa de manter funcionando, né, de só abre o ticket, resolve pontual, né, e o contato é assim. O que você vê de diferente entre esse modelo tradicional e o modelo que a gente vem construindo juntos? Legal, Lu. Bom, essa é uma coisa que a gente discute o tempo todo, né? Quando você contrata um parceiro, quer dizer duas coisas. Primeiro, que você não tem ou possibilidade, ou necessidade, ou desejo de ter uma equipe interna, então você contratou um parceiro. E a segunda ótica é que quando você contrata o parceiro, você espera que ele seja realmente uma área de inteligência, não só uma área que vai atender incidente. Então a gente está o tempo todo discutindo com vocês essa questão, né? Assim, o quanto um simples atendimento é um simples atendimento e está tudo bem, tem que cumprir o SLA, mas assim, esse atendimento, qual é o impacto dele? Né? Qual é a visão do consultor que está atendendo versus o impacto e o conhecimento do meio ambiente? E dali em diante, tem uma linha tênue entre só atender um chamado e trazer uma visão de consultoria. E o que a gente está o tempo todo se falando, o tempo todo se cobrando aqui, os dois lados, porque acho que é uma coisa muito importante. A gente tem que cobrar a consultoria, a gente tem que cobrar o parceiro, mas tem o nosso lado também, o quanto a gente está contribuindo para que aquela relação ela seja saudável para o negócio da empresa. Um ganha-ganha, exatamente. Então, assim, eu lembro no final do ano, se eu não me engano, a gente discutindo lá se o cara ia fazer um atendimento de final de semana, etc. e tal, e tinha algumas coisas que a gente tinha que entregar. E aí a Lu falou, não, beleza, ele vai atuar no final de semana, eu não vou te cobrar a hora do final de semana, porque também teve um pequeno atraso aqui do nosso lado, e eu também tinha atraso do lado da Vila 11, então quer dizer, a gente se entende, né? Mas eu acho que acima de tudo, o valor agregado que eu vejo de evolução da Ninecon em relação a isso é que eu acho que vocês estão deixando de ser só tirador de pedido no bom sentido, assim, só atendedor de ticket.
Acho que essa visão de vocês trazerem para a gente, ó, se a gente for por esse caminho, a gente melhora a operação. Se a gente fizer isso que você está pedindo, pode ter essa consequência. Esses dias mesmo a gente precisou trocar todos os nomes das nossas filiais. Todos. A gente trocou na junta comercial, trocou no cartão CNPJ, etc. E aí, pô, vou deixar no RP errado? Não pode, né? Nem deve. E aí, assim, pô, a gente abriu um ticket normal. Se a gente fizer isso, o que acontece, pessoal? Então, essa visão de consultoria que a gente gosta e que a Ninicom está conseguindo entregar para a gente não só o atendimento do chamado, mas a evolução, as recomendações, a evolução tecnológica também. Excelente. Eu só queria fugir um pouquinho do script aqui, mas mas o Meta tocou num ponto, e eu acho que a visão da Cris também, que desde o ponto que você nos chamou, e eu lembro quando foi para Furukawa também, foi isso, em 2012, chamado confiança. Né, Meta? Porque aí, de todos os exemplos que nos deu, eu acho que tem um ponto que isso é difícil medir, né, quando está contratando, né? A confiança é aquilo que eu acredito, confio que o parceiro está comigo, né? A gente já teve vários momentos bons, momentos mais difíceis, né? A gente sabe quem está juntos, né? A gente sabe que vão surgir coisas que a gente não pensou, que são inesperadas, mas que a nossa capacidade de se ver como aliados, parceiros, esta confiança faz com que a gente supere tudo isso, né? Então, assim, não sei se vocês concordam, mas que é um ponto forte, né? E a gente tem uma cultura, a gente entra muito nisso, de longo prazo, e que ela só existe, é possível, com confiança. Eu acho que esse é o principal ponto. Volto na minha frase lá da trincheira, né? Tem alguns parceiros que você vai criando ao longo da tua carreira que é uma recíproca dos dois lados, assim, né? Então, a gente sabe que se a gente falar assim, putz, vamos descer junto aqui no subsolo, a gente vai descer, mas a gente vai voltar junto. Eu acho que esse é o principal ponto, né? E aí também te dá a possibilidade de você não só trazer para a tua caminhada como executivo, né? Poderia na Vila 11 ter buscado várias alternativas, mas eu já tive experiências anteriores com a Ninicom e outras empresas, então eu sabia que ali eu poderia confiar. Eu acho que esse é o grande ponto também. Essa velocidade, essa inovação, disrupção, etc. Você precisa ter alguns pontos a sua rede de apoio, vamos chamar assim, para fazer acontecer. E realmente a gente tem tido sucesso ao ponto, por exemplo, de eu também, estava falando com o Gão agora ali, de indicar a empresa co-irmã do grupo, e eu acho que está entrando lá, né, André? Tá dando certo lá. Então, acho que essa relação de confiança ela é importante também, né? A gente vai brigar, não vai ser só Isso, não é só flores, amor, não. né? Não vai ser. De vez em quando a gente vai brigar, mas está tudo certo. Mas relação é isso, né? Relação no longo prazo não tem jeito. O importante é quem sai juntos, né, Cris? A confiança, eu sempre falo, né? Apesar de todos os critérios que a empresa tem que cumprir normalmente, né, tecnicamente, mas essa confiança ela é fundamental. Você tem que ter, inclusive, ainda bem que não precisa muito, mas alguém para você escalonar numa situação de risco e ser atendido, né? É igual quem tem filho pequeno, o pediatra mais famoso lá, mas não te atende no WhatsApp quando a criança está numa emergência, te manda para um PA, não adianta, né? É melhor assim aquele que te atende, você tem o contato, sabe que ele vai te responder, vai te endereçar a solução, a pessoa que vai te dar a solução, e isso é construído mesmo, né? Não é assim de imediato, né? É uma construção, assim também como toda a construção para chegar nesse nível, né? Também não é um escalonamento à toa, né? Isso é fundamental. Bacana, é bom e gratificante saber que a gente conquistou isso, né? Não é fácil, é trabalho juntos aí, né? Lu, eu acho que eu vou dar uma cortada aqui pelo tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para o Meta e para a Cris, porque muitas pessoas estão aqui hoje, elas estão num momento de decisão, né? E quando você olha, né, aparentemente, é todo mundo parecido, né? Modelos, um é BusyLine, outro é TIG, outro é FP, né? E eu sei que a Cris, por exemplo, embora a gente esteja há 12, 13 anos,
periodicamente eu tenho que reavaliar. A empresa exige isso, né? Reavaliar, pegar os critérios, sei que são critérios muito rígidos. Não vou entrar no mérito aqui, tá, Cris? Porque senão a gente vai ficar aí uma meia tarde falando de critérios de contratação. Mas eu queria, assim, na visão de vocês, né, e por serem executivos experientes, né, que dicas vocês dão para o pessoal para olhar, né, com mais ênfase, ou contratar uma consultoria para ser responsável pelo suporte e permitir habilitar vocês para ver inovação e outras coisas? Então, assim, quando realmente existe esse processo, né? Dentro da empresa é exigido que você avalie os fornecedores a cada renovação, né? Tem procedimentos para isso. O processo normal, natural ali é você elencar os requisitos, dar peso para esses requisitos e sempre ter no mínimo três opções, né? E a TI indicar qual que ela indicar, independente até do valor, qual que ela prefere ou sente mais confiança. Na verdade, um dos requisitos que a gente coloca é a confiança, né? A gente coloca, mas tem vários, né? A gente coloca o próprio tamanho da empresa, né? Porque quando eu estava na infra tinha muito assim aquele comentário, não vai me comparar com o tio da Belina, porque daí vinha uma empresa lá com um profissional, certificado, CLTs e tal, e daí tinha o tio da Belina lá que fazia um preço mais barato, né? Assim, de sistemas é um pouco diferente, mas ainda assim também esse conceito também serve, né? Quantos funcionários a Ninecon tem, quantos parceiros ela tem, né? Porque depois, quando você tiver assinado e tiver numa fria lá e ele tiver, então assim, isso tudo você tem que avaliar antes, né? Para você se precaver de qualquer problema, né? Então, o faturamento dessa empresa, né? A certificação dos profissionais. Então, tem todo um emaranhado de coisas que te trazem mais seguranças, né? E também para você comparar coisas iguais também, né? Esse é um risco muito grande, porque às vezes um PowerPoint, às vezes, né, te remete assim, ou então uma pessoa que tem uma habilidade muito boa de vender, mas depois eles trouxeram a habilidade boa, mas depois a habilidade de gestão, já é um pouco mais complicada, né? Além dos benchmarks normais que a gente costuma fazer, investigar os cases de sucesso da empresa, né? É claro, né? Mas é para ter sempre o cuidado de comparar coisas iguais, né? Berta. Tá legal. Bom, na Vila 11 não é muito diferente, né? A gente também tem um nível de governança bastante elevado, de não só de seleção, mas de revalidação de fornecedores, etc., né? Mas eu acho que tudo parte realmente da qualidade. Eu acho que quando você coloca a qualidade na mesa, você tem argumentos para eventualmente até indicar, escolher e falar, olha, vou pagar 15% a mais aqui. No nosso caso, especificamente com a Ninecon, num processo de renovação, está tudo muito ligado e isso eu faço com frequência. Está tudo muito ligado ao como o fornecedor ele é visto também dentro da empresa. Então, assim, todo mundo conhece a Ninecon lá. Todo mundo sabe que o nosso suporte, que a nossa sustentação, que as nossas melhorias, quem faz é a Ninecon. O lado bom é que, na hora de você falar sobre a Ninecon, todo mundo já sabe quem é. Por outro lado, a régua do lado de vocês sempre vai ser alta. Então, enquanto vocês estiverem entregando aquilo que a gente combinou, e às vezes até trazendo coisas novas, enfim, trazendo uma consultoria mais apurada, mais refinada, isso já vai ser um critério bastante grande de desempate ali, ou de avaliação, né? Então, acho que tudo parte disso, assim, eu tenho uma forma de, a cada 3 meses, apresentar os indicadores de TI, a gente nem tem tamanho para fazer com frequência menor, então a cada 3 meses está ótimo, mas eu levo exatamente a avaliação de cada serviço, e aí cada serviço eu coloco o nomezinho de quem é impactado lá, seja o meu cliente interno, seja a consultoria que me ajuda. Então, numa tomada de decisão de renovação, é isso, acho que é a qualidade. E para quem vai contratar, eu acho que o benchmark é importante, isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é importante,
Mas, assim, os nossos contatos estão aí. Assim, a gente pode falar a realidade do dia a dia também. E uma coisa muito, muito importante. Eu sempre falo em TI, nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso. Então, a gente sempre costuma também olhar muito a aderência. Esse formato é aderente ao meu negócio, ao meu status atual. A empresa ela se transforma. Então, pode ser que hoje está bom assim, daqui a pouco, amanhã já mudou. E aí você tem que reavaliar. E aí, num processo de reavaliação, se continuar aderente, a qualidade é boa, segue a vida. E o preço tendo bom também, qualquer coisa a gente pede desconto para o André. Essa parte você esquece, tá? Do desconto aí. A gente manda um desconto reborn para ele e fala, cara, dá um jeito aí, a gente se entende. Então, o Reborn me lembrou uma coisa, né? Eu pensei, não dá para contar piada, não dá para falar de política, não dá para falar de economia, não dá para falar de religião, não fala nada. Lu, mais algum ponto, Lu? Não, eu acho que foi excelente a participação de vocês. Queria agradecer muito e continua contando e brigando, que a gente está aqui para apoiar no dia a dia. Tá? Eu também fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir com alguma coisa, pode pedir o contato e a gente pode conversar. A ideia é essa, né, Cris? Que, né, até agradecer aqui um agradecimento especial à Cris, que é de Curitiba, especialmente para o nosso evento. Né? Lá a gente tem o conceito útil da Belina, né, que é mais comum. Né? E, então, obrigado, Cris. Eu sei que não foi fácil sair de lá, vir até aqui prestigiar, mas é legal isso, né? Fica teu contato para as pessoas. A Furukawa, né, agora, ela é uma empresa global, tem muito processo, é muito complexo. E tem desafios gigantes que eu tenho certeza que vão ser muito parecidos com muitos que estão aqui hoje conosco. Né? E o Meto também, aí, Meto, obrigado pela presença, obrigado por você vir doente, melhoras, né? E eu só agradeço muito e desejo sucesso para vocês, que a gente continue, consigam descomplicar a tua vida, para você descomplicar dos teus clientes, e que a gente continue simplificando a tua, Cris, para que você consiga dedicar à inovação e transformação. Muito obrigado de novo para vocês. Obrigado, gente. Já fazia